Né? Bem-vindas, bem-vindos e bem-vindos. Eu sou o Pedro Martins. E eu sou Iere Papá. E acho que o que a gente está pensando hoje para falar é das nossas posições políticas, né? De por que somos homens trans, né? Ou pessoas trans, né? Levando em consideração a nominalidade, que acho que é importante. Eu penso nesse espaço como um lugar muito político, muito sério, de muita responsabilidade e ao mesmo tempo também muito importante de ser ocupado. Porque antes de eu me identificar enquanto homem trans, eu me identifiquei enquanto lésbica e eu achava que isso era um lugar tão revolucionário que eu não podia abandonar. Tipo, ser mulher e lésbica, cara, sabe? Tipo, é a coisa mais revolucionária que existe no universo, assim. Queria só... Segura, por favor, o seu pensamento. Eu queria só, então, falar de uma diferença entre nós, já que a gente falou da diferença de experiência. Pra mim sempre foi difícil me reconhecer enquanto lésbica, assim. Não sempre, mas em muitos momentos foi difícil me reconhecer enquanto lésbica. Era um lugar que eu não tinha muita vontade de ocupar. E eu acho que é porque a questão de gênero já estava muito forte em mim, assim. Mas não que em Pedro não estivesse, mas é só porque essas, como a gente vive as sensações e as experiências. Mas pode continuar. Não, mas eu concordo, porque também era difícil. Pra mim era difícil, sabe, ocupar esse lugar. Eu também não me via. Mas é isso, enquanto esse lugar político mesmo, sabe, de uma marcação. Sim, de um espaço que é importante, que é importante, e eu não conseguia me posicionar, e eu achava isso muito ruim, mas ao mesmo tempo eu ficava pensando, mas cara, como que eu não vou me posicionar, sabe? E daí quando eu descobri, né, o universo trans, quando eu comecei a entrar em contato e fui olhando pra isso, porque eu também tinha uma repulsa ao masculino por toda essa questão machista, do patriarcado, etc e tal, eu pensei, não, mas eu não me enxergo nesse lugar, eu não posso me violentar, né? Então pra mim faz muito mais sentido eu marcar e me posicionar nesse lugar, né, de um homem trans, do que ficar nesse lugar de não existência enquanto uma mulher que não me vejo lésbica, sabe? Tipo, era uma coisa muito ilógica, assim. E então quando eu olhei e falei, não, é isso, né? Eu sou um homem trans, eu pensei, nossa, agora sim eu tô exercendo uma existência, né? Tô podendo ser, tô podendo existir. E sobretudo ainda marcando esse lugar político que eu achei que eu não pudesse mais ter, porque o revolucionário eu tava abrindo mão, sabe? Mas não era como de alguma forma eu via, sabe? Ou me via nesse lugar. Era difícil também, uma experiência muito parecida com a sua, nesse sentido, de que eu não me sentia mulher, tão pouco lésbica, e eu tinha essa coisa de querer que as pessoas, pelo menos as pessoas com as quais eu me relacionava, me vissem enquanto esse cara hétero que eu me sentia, assim. E então pra mim foi muito libertador, sabe, poder chegar hoje nesse ponto de dizer que eu sou um cara trans, me chamo Pedro e eu posso existir dessa maneira em vários lugares. Sim. Que eu acho que é de um incomum desejo de como a gente pensa, tá vivendo essa experiência da transição de vida, né? Acho que a gente pode colocar nesse termo de vida, né? Porque é em todos os âmbitos. Em todos os âmbitos. E que não é igual. Eu, por exemplo, nesse momento, eu sou um pré-T, né? O papai já tá aí mais... Há 3 meses na testosterona. Sim, e tem bastante diferença. É pouco, né? Do ponto de vista de, são 3 meses, mas é muita diferença, né? E como a gente está se relacionando, né, com isso, né, com esse processo, né, de como a gente enxerga esse processo, que ele não é igual, embora a gente esteja falando de um processo em comum, mas ao mesmo tempo também ele é muito singular e muito pessoal, né. O que nos aproxima no sentido da sensibilidade também nos afasta no sentido de que
você tem a sua singularidade com relação a essa sensibilidade e olha de um ângulo e eu olho de outro, mas ao mesmo tempo a gente se complementa também. E graças a isso estamos aqui, né? Eu acho que cada corpo cada pessoa tem uma experiência de vida, né? Traz em si uma história então isso que cria as nossas diferenças. E que é muito bom. E que é muito bom. Mas o que nos aproxima é que a gente tem vivido espaços parecidos, de diálogo. Tem ocupado, né, espaços. Tem ocupado espaços Sim. Parecidos. Eu tenho ocupado os mesmos espaços e às vezes espaços parecidos, que não são os mesmos. Mas, então, existe um pensamento que nos norteia e uma experiência que nos norteia. E essa experiência é a experiência trans, né? É a experiência de transgeneridade, de questionar o gênero do qual a gente foi designado quando nasceu. E a decisão de de entrar num processo de hormonização que configura que nos configura e nos aproxima. E uma decisão consciente, uma escolha disso. E a gente tem pessoas que nos aproximam, né? Espaços de discussão, espaços de experimentação artística e de corpo, no qual mais pra frente a gente vai trazer aqui com mais especificidade. E uma coisa que a gente quer exatamente falar, então, de como que essa transição, de como que a transição, na verdade, ela não tem fim, né? De que a transição... Na verdade, cada um enxerga de um modo, né? A gente enxerga como uma transição. Uma eterna transição. Sim. E que a gente... É um processo no qual a gente já... que ele ocorre desde quando a gente nasce, mas que essa escolha consciente... ela é política também, porque ela é consciente. Sim. Ela é uma escolha, né? O que faz do nosso corpo um corpo também político e um processo, né, político nesse sentido, assim, de que existe um questionamento consciente do que é gênero. Sim. Na sociedade. Eu acho que eu queria complementar nessa parte da questão política, eu acho que é muito importante, tudo que a gente faz, né, enquanto sujeito, desde que a gente nasce, já é político, né? Eu acho que a gente está agora marcando uma posição, né? A gente está podendo escolher e ocupar esse lugar dessa maneira. E criar. E criar lugar. Também, co-criar, né? Eu acho que essas relações, os lugares que a gente ocupa, como a gente ocupa. Inclusive, eu acho que a gente não falou sobre isso, mas eu gostaria de te ouvir falar sobre como você se sente ocupando esses espaços onde só você é a pessoa trans do lugar, por exemplo. Como que é pra você isso, né? Porque eu acho que a gente tem ocupado lugares, por exemplo, a oficina, e onde estamos rodeados de pares, né? Mas um lugar que nós seríamos quase únicos nesse lugar, você tá falando, um lugar que não é de pessoas trans, sim. A princípio não é um lugar ocupado por maioria. Então, quais são os lugares? Acho que isso é importante também marcar, né? Quais são os lugares que tem o maior número de pessoas trans? Pelo menos que eu convivo é a oficina. Não tem outro lugar. Então, nos outros espaços, eu sou a única pessoa trans. Como ontem, por exemplo, no forró que a gente foi. Sim. Foi no forró, galera. Vai vendo. Mas foi super legal. Foi. Mas era um forró cisnormativo, heteronormativo. Então, é esses espaços que eu tô falando, entende? Que a gente já tá acostumado, né? Foi socializado, que é os espaços que a gente já tem, né? A familiaridade. Acho muito importante falar do forró, que a gente foi ontem. É sério, acho extremamente importante, porque é um espaço que realmente há muito tempo que eu gosto do forró, eu gosto da música, né? Mas é um espaço que há muito tempo eu me sinto realmente único, mas ao mesmo tempo excluído,
né? Como a gente está vivendo isso no espaço e tempo, a minha pergunta para você nesse sentido, né, de como você se sente ocupando esses espaços, eu acho que esse de ontem foi um espaço que a gente ocupou junto. Uhum. Não, mas ainda assim nós éramos só nós dois, né? Sim, éramos só nós dois. Tinha uma maioria em peso. Era uma maioria em peso ocupando outro lugar aí. Não, eu só queria dizer assim, só para terminar talvez, então, a experiência de ontem em relação à sua pergunta, é que não é confortável, assim, não é bom. E é muito engraçado porque é uma música que eu gosto e que normalmente acontece, né, nesse lugar cisnormativo, heteronormativo, cis-heteronormativo, e como surge a vontade de porra, vamos levar o forró para lugares transgêneros, sabe? Vamos criar espaços de forró da diversidade, LGBT e tal, porque por que a gente, pra gente curtir uma dança e uma música, a gente tem que se enquadrar num comportamento cis-heteronormativo, né? São lugares hostis, né? Então, que é isso, um lugar que você não tá incluso, assim, não é mesmo, eu não posso ocupar esse lugar, assim, ou eu ocupo, mas eu ocupo enfrentando um monte de questões que me abalam, que me desestruturam emocionalmente, né? Então, que meu corpo fica oprimido, assim. Mas é isso. A experiência de ontem foi assim pra mim. É que quando não é um lugar assim, eu tô num lugar de artes, né? E as artes, elas têm elas têm essa frequência de acolher, de abraçar as diversidades, né? Uhum. Não sei se isso não sei se isso é sempre, mas eu procuro ocupar lugares artísticos que sejam assim, que abracem a diversidade. Existem muitos lugares artísticos que não abraçam a diversidade, mas eu procuro esses espaços, então geralmente eu sou bem acolhido. Eu acho que é uma forma de a gente se sentir seguro, né? Minimamente, né? E saber que a gente não vai ser hostilizado. Já tem tantos lugares, né? Exato. Então eu acho até que a minha escolha por ser artista tem esse lugar também, que é um lugar de diversidade, né? Então eu não sou artista só por uma escolha... quer dizer, eu sou artista também por isso, porque é um lugar de diversidade de gênero, diversidade sexual. Isso é muito legal. Eu perguntei porque eu tava pensando, né? Fiquei pensando ontem com essa questão dos espaços, dos lugares que a gente ocupa, e eu fui me dando conta de que eu não quero ocupar espaços específicos ou espaços que me deem, sabe? Que tipo, esse é seu espaço. Tipo, a Roosevelt é seu espaço, ocupe aí, sabe? Uhum. Não avance a linha. E eu sempre tive em mim essa vontade de ocupar qualquer lugar, qualquer espaço que eu esteja afim, tenha vontade, sabe? E eu acho que o meu movimento vai dizendo desse lugar, assim, sabe? E os lugares que eu tenho ido, assim. Porque eu acho que eu gosto de confrontar, ao mesmo tempo que eu tenho esse receio, eu gosto de confrontar e ver como que vai ser. Como, por exemplo, um bloco de carnaval, né? Onde as pessoas esperam que as pessoas exerçam determinados papéis, né? Que daí o cara vai tocar caixa, a mina vai tocar o agogô, ou... Os instrumentos leves. Os instrumentos leves. O agogô não é nada leve. Oi? O agogô não é nada leve. Porque é aquele agogô grande. Aquele grandão. Tá, não é. Então... Mas sei lá, né? Qual que é o nome daquele? O tamborim, sabe? Tipo, coisas mais assim, né? Que é mais delicado, ou que é mais da mulher, assim. E eu gosto de ter esses enfrentamentos, assim, sabe? De não, eu quero tocar caixa, eu vou lá pra tocar caixa, sabe? Uhum. E de brigar por isso, né? De ocupar esse espaço como eu desejo, assim, sabe? Engraçado que a caixa é um instrumento masculino mesmo, né? Ocupado mais por homens. Sim, sem dúvida. E é um instrumento muito, muito complexo e que muitas vezes ele leva o ritmo da parada, né? Uhum. Da música, né? É uma puta resposta. E determinar isso apenas para os homens é muito machista.
Bom, eu acho que a gente precisa ocupar vários lugares, né? Vários espaços. Então eu, nesse lugar das artes, ou da música, né? Que também é arte, eu gosto de fazer esse enfrentamento, assim, de ocupar esses espaços que são vistos como espaços puro e exclusivo do masculino, assim. Uhum. Porque Sim. acho que a gente precisa reivindicar mesmo. Total. Né? Se é o que a gente tá pedindo, se é o que a gente tá querendo. Uhum. E eu acho que isso vai dizendo muito da gente, né? Uhum. Do nosso caminhar, do nosso percurso, de onde, né, a gente quer estar e tal. E como a gente deseja ocupar esses espaços. Então, eu queria falar uma coisa que é em relação a isso, porque a gente está aqui criticando os espaços machistas, os espaços do homem que as mulheres não podem ocupar. E nós somos nós somos dois homens trans. E eu acho que é importante falar que a gente não está querendo ocupar os lugares dos homens, né? A gente está querendo construir novas masculinidades e construir novos espaços, né, masculinos e que na verdade também são femininos, ou seja, espaços que se cruzam, espaços que se atravessam. Mas pelo menos essa é a minha visão, assim, de que a gente constrói espaços que se atravessam, mas por um ponto de vista da masculinidade. E a ideia seria criar novas masculinidades. Novas masculinidades. E feminilidades assim também. como novas feminilidades também estão sendo construídas pelas mulheres trans, travestis, e que no final das contas são espaços que se atravessam. E que a gente ainda utiliza esses termos masculino, feminino, porque a gente vive numa sociedade que pensa ainda de uma maneira binária. Né? Então a língua, ela nos limita nesse sentido, mas a experiência, ela não é limitadora. Ela pode ser, na verdade, muito contrasexual, a experiência, eu acho ela que quem vai limitar é a gente, né? Acho que a experiência, exato, assim. Ela é ampla, né? Ela é atravessante. A gente que faz, que delimita, né? A gente que organiza, né? E na organização os limites também são importantes. Pedro vai precisar partir daqui desse café, então é isso. Você vai ficar assim, ó. Não vou não, gente. Eu vou estar vivo pro próximo vídeo. Isso aí. Então, é nóis. Falou. É isso, Pedrão. Saideira, que horas são? Já são 11, quase 11h40. Nossa, sério? Sério. Caraca, velho.